Olá, turma do nono ano, vamos para a nossa aula 9 de Física, tá bom? Nós continuaremos vendo o movimento uniformemente variado. Nós vimos até aqui o conceito de velocidade instantânea, aceleração escalar média ou aceleração. Vimos também a equação horária da velocidade, a equação horária da posição, e hoje nós veremos alguns gráficos, ou os gráficos associados ao movimento uniforme, tá? Mas antes que nós possamos entrar propriamente nos gráficos, vamos analisar a classificação do tipo de movimento, ou seja, existem dois tipos de movimento. Então, nós vamos ver essa classificação desses movimentos. Existe o movimento acelerado, quando velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta linearmente com o passar do tempo. Por causa disso, esse movimento é chamado de acelerado. E essas duas grandezas apresentam os mesmos sinais, conforme o representado na seguinte figura. Então aqui eu tenho um objeto, certo? Que partiu do repouso. Por exemplo, suponha que você partiu do repouso e está se movendo com o passar do tempo, e sua velocidade aumenta gradualmente com o passar do tempo. Então, nesse caso, quando você pisa no acelerador, então sua velocidade está aumentando linearmente com o passar do tempo, né? Pisando no acelerador, sua velocidade aumenta linearmente com o passar do tempo, então sua aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então, quando isso aqui ocorre, né, a velocidade aumenta com o passar do tempo, isso indica que o objeto está acelerando, então eu tenho um movimento acelerado, tá? Não tem erro, não tem dificuldade nessa classificação, né? Ou seja, a aceleração é positiva. Então, a aceleração maior do que zero, aceleração positiva, vai indicar que o objeto está tendo sua velocidade aumentada gradativamente com o passar do tempo, certo? Então, movimento acelerado, velocidade e aceleração tem mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Vamos para o próximo. Movimento retardado. Quando velocidade e aceleração apresentam sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, certo? Então, nesse caso, esse movimento é chamado retardado. E essas duas grandezas apresentam sinais opostos, ou seja, elas têm direções e sentidos diferentes, como que é esquematizado aqui. Então, um exemplo é quando um motorista aciona os freios de um carro. Então, o movimento executado é retardado, pois ocorre uma diminuição gradual da velocidade, né? Então, você tem, por exemplo, um objeto que está se movendo, certo? E a partir de um determinado instante, sua velocidade diminui linearmente com o passar do tempo. A sua velocidade vai diminuindo gradativamente com o passar do tempo. Então, esse objeto está desacelerando. Então, a aceleração nesse caso é negativa. Então, aqui eu tenho uma desaceleração. Esse movimento aqui é chamado de retardado, certo? Movimento retardado. Movimento retardado. Então, a aceleração é negativa, né? A aceleração negativa, aceleração menor do que zero, tá bom? Então, tomem cuidado aqui, tá? Velocidade e aceleração, sentidos opostos. Quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos, então isso aqui indica que o movimento é do tipo retardado, que o objeto está freando, está se movendo
tem sua velocidade diminuída gradativamente com o passar do tempo. Sua velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo, tá bom? Dito isto, vamos agora para as definições de gráfico. O primeiro gráfico que nós vamos analisar é o gráfico do espaço em função do tempo. O gráfico do espaço em função do tempo obedece à seguinte fórmula. A fórmula do espaço em função do espaço inicial, que o objeto parte de um determinado ponto com uma determinada velocidade inicial no decorrer do tempo e adquire uma determinada aceleração, certo? Então, essa fórmula aqui indica que você vai encontrar o espaço em função do tempo. Por isso é função horária do tempo, função horária da posição ou equação horária da posição. Equação horária do espaço. Então, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vamos analisar os gráficos. Preste atenção. Esse gráfico do espaço em relação ao tempo, esse gráfico vai indicar que o objeto partiu de um determinado ponto e isso fez com que a sua velocidade aumentasse linearmente com o passar do tempo. Por isso aqui eu tenho uma aceleração positiva. Então, quando a aceleração é positiva, eu tenho um movimento acelerado. Então, este gráfico aqui é para um movimento acelerado. Então, como aqui eu tenho uma equação do segundo grau, certo? Uma equação do segundo grau, então o gráfico, né, vai ter um formato parabólico, o tracejado, né? A linha de tendência aqui, ela é parabólica, ela é uma curva. Então, quando a curva tem concavidade para cima, né, ela é emborcada para cima, eu tenho um movimento acelerado, ou seja, a aceleração é positiva, tá bom? Então, o gráfico do espaço em função do tempo vai indicar que o gráfico tem este formato, certo? Uma parábola com concavidade para cima vai indicar que o objeto está aumentando sua velocidade linearmente com o passar do tempo. A velocidade aumentando gradativamente com o passar do tempo, movimento acelerado, aceleração positiva, o gráfico tem esse formato. Agora, quando a velocidade vai diminuindo gradativamente com o passar do tempo, aí eu tenho um outro tipo de movimento. É o movimento com aceleração negativa, movimento retardado, a aceleração é negativa, aceleração menor do que zero. Então, nesse caso, o gráfico do espaço em função do tempo vai indicar essa característica, né? O tracejado aqui, ele é uma curva de concavidade para baixo. Então, quando a curva do espaço em relação ao tempo tem concavidade para baixo, eu tenho um movimento retardado, ou seja, isso indica que a velocidade vai diminuindo gradualmente com o passar do tempo e a aceleração é negativa, a aceleração é abaixo de zero, certo? Então aqui eu tenho o chamado movimento retardado e a parábola tem este formato, concavidade para baixo, tá bom? Então muito cuidado, atenção nesta hora. Vamos agora analisar outro tipo de gráfico, o gráfico da velocidade em função do tempo, que vai obedecer à equação horária da velocidade, certo? Então, eu tenho aqui o gráfico da velocidade em relação ao tempo, ou velocidade em função do tempo, que é igual a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a velocidade mais a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, este aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Preste atenção. Olha aí. Repara que eu tenho velocidade em função do tempo. Aqui eu tenho o ponto de partida, ou seja, a velocidade inicial. E o objeto tem sua velocidade aumentada, conforme aqui o tracejado. Olha, repara. A velocidade vai aumentando, por isso a inclinação
ela é crescente. A inclinação crescente, olha aí, certo? Indica que a velocidade está aumentando gradativamente no decorrer do tempo. A velocidade inicial e a velocidade final é aqui, ó. Então, a velocidade está aumentando gradativamente com o passar do tempo. Então, se a velocidade está aumentando, então tem um movimento acelerado, ou seja, a aceleração é positiva, certo? A aceleração é positiva, tá bom? Então, o gráfico da velocidade em função do tempo tem este formato. Suponha que eu traçasse uma linha aqui, ó, paralela ao eixo da velocidade, entende, ó? Então, aqui eu teria uma figura geométrica. Essa figura geométrica aqui seria um trapézio. Então, aqui é a base menor do trapézio, aqui seria a base maior e aqui o comprimento lateral, ou seja, a altura do trapézio. Então, a área referente a essa figura nos forneceria justamente o espaço percorrido, essa área dessa figura aqui, né? Seria justamente a área de um trapézio. Então, calculando a área desse trapézio, geometricamente seria igual à distância percorrida, ao espaço percorrido por esse corpo que está se movendo, né? Então, aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Para um movimento acelerado, aceleração positiva, o gráfico tem esse formato. Agora, se o objeto partiu com uma determinada velocidade inicial e teve sua velocidade decrescida gradativamente no decorrer do tempo, então aqui eu tenho um movimento retardado, movimento com aceleração negativa. Então a aceleração é menor do que zero. Então o gráfico tem esse formato. Então o tracejado aqui, certo? Ele é uma reta inclinada, certo? Uma reta inclinada, cuja direção e o sentido dela é para baixo, ou seja, uma reta inclinada decrescente. Então, uma reta inclinada e decrescente da velocidade em função do tempo vai nos fornecer justamente a indicação de que o movimento é retardado, a aceleração é negativa, tá bom? Então, essa figura geométrica aqui, eu também posso calcular. Suponha que o objeto partindo deste ponto, ele terminasse o seu movimento bem aqui, em cima do eixo do tempo. Então, essa figura geométrica aqui seria justamente um triângulo retângulo. Então, se eu calculasse a área desse triângulo retângulo, isso iria me fornecer o espaço percorrido ou a distância percorrida, tá bom? Geometricamente, a figura, né, representada aqui, esquematizada aqui, vai ser igual ao espaço percorrido ou à distância percorrida. Então aqui eu tenho o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Quando esse movimento é dito retardado, ou seja, a aceleração é negativa, então o gráfico tem esse formato. A linha de tendência, ela é decrescente, inclinada e decrescente. Tá bom? Então, explicado bem minuciosamente, vamos para o último gráfico. O gráfico da aceleração em função do tempo. Repare, o gráfico da aceleração em função do tempo vai obedecer à fórmula da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade em relação ao tempo, no decorrer do tempo. Ou seja, a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ok? Então, como é o formato do gráfico da aceleração em função do tempo? Então, repara, o gráfico da aceleração em relação ao tempo é este. Então, eu tenho uma aceleração que é positiva, suponha que aqui seja a origem, certo? Ou seja, zero, e a aceleração está acima do zero, ou seja, está acima do eixo do tempo. Então, a aceleração, quando está acima do eixo do tempo, ela
paralela ao eixo do tempo e está acima do eixo do tempo, eu tenho uma aceleração positiva. A aceleração positiva, ou seja, aceleração maior do que zero, indica que o movimento é acelerado. Movimento acelerado. Então, esse gráfico aqui indica que a velocidade está aumentando gradativamente no decorrer do tempo, certo? Então, gráfico da aceleração em relação ao tempo indica que essa aceleração é positiva, ela está acima do eixo do tempo. Isso vai indicar que o objeto que está se movendo tem sua velocidade aumentada linearmente com o tempo. O outro gráfico é justamente o contrário, né? Para o objeto que está diminuindo a sua velocidade gradativamente no decorrer do tempo, ou seja, esse gráfico aqui, certo? Vai indicar que a aceleração é negativa, ou seja, a aceleração é menor do que zero. Então, quando o movimento é retardado, a aceleração, né, tem um valor negativo, ou seja, a linha de tendência da aceleração está abaixo do eixo do tempo. Então, aqui é a origem, ou seja, zero. Então, quando a aceleração ela é, no caso, uma reta que é paralela ao tempo, se ela estiver abaixo do eixo do tempo, isso vai indicar que a aceleração é negativa, ou seja, eu tenho um movimento retardado, certo? Aceleração paralela e abaixo do eixo do tempo, movimento retardado, tá bom? Ou seja, movimento com aceleração negativa, certo? Que é esse caso aqui, né? Este gráfico em questão. Então é explicado minuciosamente cada gráfico. Agora nós vamos para os exercícios. Os exercícios de fixação, tá bom? Vocês vão dar pausa no vídeo, certo? E vão ler a questão e resolver, tentar resolver com base nos seus conhecimentos, certo? E no que a gente viu até agora, né? Todo o conteúdo, todas as equações, vocês vão resolver, tá bom? Então aqui está a primeira questão e o gráfico dela, certo? O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi... Vai ter aqui as opções. A, 800 metros. B, 100 metros. C, 80 metros. D, 40 metros. E E, 20 metros. Perceba, analise o gráfico aqui comigo. É o gráfico de quê? Da velocidade em função do tempo. Gráfico da velocidade em função do tempo. Então, aqui no eixo vertical, ou seja, no eixo das ordenadas, eu tenho a velocidade em metros por segundo, né? E aqui no eixo horizontal, no eixo das abscissas, eu tenho o tempo decorrido. Repare, esse gráfico aqui indica que o movimento é o quê? Com velocidade crescente ou com velocidade decrescente? Repara a linha de tendência. Esse movimento aqui é acelerado ou é retardado? Entende? Então, analise o gráfico e responda o que a questão está pedindo, certo? Calcule a distância percorrida. Então, pelo que a gente viu, você pode calcular a distância geometricamente, né? Aplicando a fórmula geométrica pertinente a este gráfico aqui. Esse gráfico aqui tem uma figura de um triângulo retângulo. Então, se você calcular a área do triângulo retângulo, você vai obter a distância percorrida, certo? E para você obter a distância percorrida, você teria que aplicar a equação horária da posição, ou a equação horária do espaço, né? Certo? Para encontrar a distância percorrida. Tá bom? Então, analisando o gráfico, verifique que o objeto partiu
de um determinado ponto com uma velocidade inicial. Olha aqui, ó. Aqui foi quando o objeto começou a se mover, ou seja, no instante inicial, 0. Ó, no instante inicial, 0, né? Ó, no instante inicial, ele tinha que velocidade, né? 20 metros por segundo, ou seja, aqui é a velocidade inicial. Então, ele teve sua velocidade aumentada ou diminuída no decorrer do tempo? Hein? Faça essa pergunta. Aqui é o instante em que o objeto parou, ou seja, 4 segundos, certo? Ou seja, aqui sua velocidade inicial é 20 metros por segundo e a sua velocidade final, ou seja, em 4 segundos, ele já tinha parado. Sua velocidade era 0. Né? Analisando esse gráfico, você vai determinar justamente a distância percorrida, o espaço percorrido. Dada essa dica, agora vamos para a próxima questão. Então, resolver, na próxima aula, é uma aula de exercício, nós iremos fazer a correção. Mais uma questão de gráfico, certo? Então, aqui eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea, certo? E é registrado a seguir, certo? A identificação do gráfico. Repare, né? Considere que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 e 7 segundos. Então, ele mantém a mesma aceleração entre 0 e 7 segundos. Então, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo, ou seja, você vai determinar a distância que o ciclista percorreu entre 0 e 7 segundos e expresse sua resposta em metros, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, mais uma vez aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo. Ah, professor, o senhor está passando muito gráfico, é questão de gráfico, gráfico é chato, não gosto de gráfico. Então, pessoal, você tem que saber interpretar gráficos, tá bom? Porque isso é bastante cobrado no ensino médio, isso é muito cobrado no Enem, tá bom? Daí a importância de vocês entenderem o gráfico e analisar o movimento a partir das informações dele, do gráfico, que são fornecidas pelo gráfico, tá bom? Repare, aqui eu tenho velocidade em metros por segundo em função do tempo, que está em segundos. Então, o objeto partiu de um determinado ponto, ou seja, do instante inicial, ele tinha que velocidade? Olha, no instante inicial, o objeto tinha velocidade de 4 metros por segundo. Ele teve sua velocidade aumentada ou diminuída no decorrer do tempo? Hein? Repare, essa linha de tendência, ela é crescente ou decrescente? Repare, então no instante inicial, a velocidade inicial 4 segundos. Eu estou dando a dica para vocês. Aí a velocidade foi aumentando no decorrer do tempo. Quando chegou em 4 segundos, a velocidade já estava em 12 metros por segundo. Então, em 4 segundos, a velocidade do objeto que estava se movendo, né, estava em 12 metros por segundo. Tá bom? Então, você vai calcular a distância que esse ciclista percorreu entre 0 e 7 segundos. Tá bom? Tem que tomar cuidado aí. Mais uma vez, analise a figura, as informações e aplique a equação horária da posição, a equação horária do espaço, para achar, né, a distância que o ciclista percorreu entre 0 e 7 segundos. Só que, primeiro, você tem que achar a aceleração. Olha a dica que eu estou dando. Calcule a aceleração, certo? A aceleração do ciclista, que ela permaneceu constante durante todo o movimento, né? Desde 0 até 7 segundos. Então, encontre primeiro a aceleração e aplique justamente na equação horária da posição, para achar a distância que ele percorreu até 7 segundos, tá bom?
Então, com base nessas informações, velocidade inicial, velocidade final, ache a aceleração a partir deste gráfico, certo? Primeiro passo, primeira coisa que vocês têm que fazer, velocidade em função do tempo. Ache a aceleração aqui, né? Para esse intervalo de tempo, de 0 a 4 segundos, quando ele teve sua velocidade aumentada de 4 para 12 metros por segundo, tá bom? Aí depois que você achar a aceleração é que você aplica na equação horária da posição, certo? Para achar a distância que ele percorreu. Dito isto, vamos para a próxima questão. Mais uma vez, o gráfico abaixo apresenta, ou seja, representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Então, pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi. Então, mais uma vez, gráfico da velocidade em função do tempo. Então, o enunciado quer que você encontre a distância percorrida. Analise aqui o gráfico. Vamos analisar o gráfico. É importante você saber interpretar o gráfico. Olha aqui. O objeto partiu do instante inicial com uma determinada velocidade inicial V0, certo? E teve V0 igual a 0, tá? E teve sua velocidade aumentada linearmente com o passar do tempo, certo? Então, em 2 segundos, sua velocidade é aqui, ó, é 10 metros por segundo. Em 4 segundos, ele já estava com 20 metros por segundo. Ó, velocidade em função do tempo, né? Em 4 segundos. Então, esse movimento entre 0 e 4 segundos é movimento uniformemente variado. E também é um movimento acelerado. Só que, a partir de 4 segundos até 8 segundos, o objeto manteve sua velocidade constante. Ou seja, entre 4 e 8 segundos, eu não tenho um movimento uniformemente variado. Eu tenho um movimento uniforme. Então, daqui para cá, tem um movimento com velocidade constante, um movimento uniforme. Esse objeto manteve sua velocidade constante entre 4 e 8 segundos. Tá? E entre 8 e 12 segundos, a velocidade deste objeto diminuiu, decresceu gradativamente até parar, certo? Então, entre 8 e 12 segundos eu tenho um movimento retardado, certo? Movimento retardado. A velocidade está diminuindo gradativamente com o passar do tempo, certo? Então você vai analisar o gráfico e perceber que a questão vai pedir o espaço percorrido. Então você pode também, de uma forma simples, aplicar, certo? Geometricamente a área dessa figura. Essa figura aqui é um trapézio, ou seja, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2 vai nos fornecer a área do trapézio. Então, essa área pintada aqui é justamente a distância percorrida. Nós vimos isso na aula anterior, que fala sobre equação horária da posição, tá bom? Então, para você achar a posição, a área dessa figura geométrica, que é um trapézio, a área desse trapézio, vai ser equivalente à distância percorrida ao espaço percorrido. Tem esses dois métodos para você encontrar, certo? A distância que esse objeto percorreu. Calcular o espaço percorrido por esse corpo. Vamos agora para a quarta questão, mais uma questão de gráfico. Esse gráfico aqui já é diferente, é o gráfico da posição em relação ao tempo. Então, um ponto material, né, vai se movendo com velocidade variável, certo? Em movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E no ponto de aferição, na linha de aferição, certo? Ele tem velocidade de 25 metros por segundo, mas em seguida a sua rapidez diminui gradativamente
a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, sua desaceleração é constante. Então, após decorridos 5 segundos, o móvel fica em repouso, tá bom? Então, analise o gráfico aqui. Você não vai calcular a área desse gráfico, não, porque a área desse gráfico aqui, né, essa figura geométrica aqui não é nem um triângulo, nem um retângulo e muito menos um trapézio. Repare, certo? Que a questão está dando as informações. Velocidade inicial, 25 metros por segundo. Velocidade final, 0, certo? Ou seja, esse gráfico aqui expressa que o movimento aqui é retardado. A velocidade está diminuindo gradativamente, certo? Com uma taxa de menos 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração é negativa, certo? Movimento retardado. Então, a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Durante 5 segundos esse movimento acontece. Então, determine a distância percorrida a partir dessas informações. Então, a partir dessas informações, você vai determinar a distância percorrida. Tá bom? Aplique a fórmula da equação horária da velocidade. Quer dizer, a equação horária da posição. Analisando o gráfico, você vai aplicar a equação horária da posição para encontrar a distância percorrida por este móvel. E aqui, a quinta questão, a quinta e última questão, você vai determinar as velocidades instantâneas para 2 segundos, certo? Em 2 segundos, você vai resolver essa questão com base nas informações da questão 4. Então, baseando-se na questão 4 e verificando o gráfico espaço em função do tempo, calcule a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade tanto para o instante de 2 segundos, quanto para o instante de 4 segundos. Ok, pessoal? Então, em 2 segundos, o espaço percorrido por esse objeto era 40 metros. Em 2 segundos, ele já tinha percorrido 40 metros. E em 4 segundos, certo? Em 4 segundos, a distância que ele percorrera, 60 metros. Ou seja, calcule a velocidade para cada instante, ou seja, para os instantes 2 e 4 segundos. Tá? Você vai aplicar seus conhecimentos, essas informações que a gente viu nessa aula, para calcular a velocidade instantânea para 2 segundos e para 4 segundos. Equação horária da velocidade. Tá bom? Então, dado essas informações, certo? Vamos finalizar nossa aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Um abraço a todos e até a próxima aula, que será a correção.